Olá! Hoje nós vamos começar a falar sobre o capítulo 12 da Gênese mosaica. Esse capítulo foi dividido por Kardec em duas partes. A primeira parte vai ser tratada nessa aula, que são sobre os 6 dias da criação. E para falar sobre os 6 dias da criação, Kardec nos traz do livro Gênesis, do Velho Testamento. Livro esse que é dito que foi escrito por Moisés. Mas eu gostaria, antes de falar sobre isso, sobre o que está nesse livro, nesses itens que Kardec traz, falar um pouquinho sobre o que vem a ser o Velho Testamento, porque é um livro ao qual nós espíritas não estamos muito acostumados. Ele ele foi escrito bem antes da era cristã, escrito pelo povo hebreu, algumas pessoas, né? Pessoas que compunham esse povo. É dito que foi escrito por Moisés, mas na verdade ele foi escrito por muitas pessoas. É que antigamente, quando se falava em autor, eles não julgavam que o autor era quem escrevesse, mas sim aquilo que era tratado pelo pensamento dessa pessoa. Então, não importava quem fosse a pessoa ou as pessoas que escreveram, e que, na verdade, a Bíblia ela foi escrita por várias pessoas, principalmente o Velho Testamento. Foram várias pessoas que abordaram, que trouxeram essa ideia de Moisés, onde era tido como uma coisa muito importante a ideia do Deus único e criador. Então, esse ensinamento era seguido pelos hebreus e era uma parte muito importante, um ensinamento muito importante que deu início, que foi a base do cristianismo. Por isso que o Velho Testamento ele é um livro importante também para nós. E mesmo porque o Velho Testamento ele é base para os ensinamentos de Jesus. Jesus, aquilo que é trazido pelos apóstolos como ensinamento de Jesus no Novo Testamento, ele tem várias falas onde Jesus se refere ao Velho Testamento e ele diz que não veio para destruir a lei. Então, ele está se referindo exatamente a esta importância que o Velho Testamento tem no aprendizado das leis de Deus e daquilo que é trazido. A Bíblia, ela trata da história do povo hebreu. São 7.000 anos de história. E quando se fala em Gênese, está se falando do início da criação. Então, é trazido para nós uma visão do início da criação. A linguagem da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, ela é difícil para o nosso entendimento, porque é uma linguagem muito simbólica. E mesmo porque nós temos que entender que, naquela época, a língua usual era o aramaico. Depois, posteriormente, a língua dominante era o grego. E são línguas
que nem o aramaico já nem existe mais. E o grego é uma língua que não é mais tão usual. Hoje, a língua dominante é o inglês. Então, isso vai ficando muito distante, o que vai complicando o nosso entendimento. Mas existem vários pesquisadores que nos trazem que esses estudos, os estudos a respeito do Velho Testamento, que é base, é tão base que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz as 3 revelações, tendo como primeiro Moisés. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o Velho Testamento ele é importante, ele nos traz muitos ensinamentos e que nós devemos sim nos, nos importar com esse estudo. Então, vamos pensar um pouquinho mais. Naquela época, não existia imprensa, não existia papel. O povo ele grafava, como eu disse, em aramaico, num, em pele de animais ou em um tipo de papel chamado papiro, que era feito pela, pelas pessoas que se incumbiam de escrever. Não eram, o povo era ignorante, o povo não sabia ler e escrever. Existia uma classe que eram os escribas, que era quem escrevia esses ensinamentos. Então, muitas vezes, quando se falava tal pessoa escreveu, talvez nem foi ele que escreveu, ele ditou e um escriba que escreveu. Os escribas, eles, para escrever, eles se ocupavam de fazer o papel, de produzir a tinta. Então, escrever algo naquela época era bastante complicado. Por o papel ser complicado, eles não grafavam as vogais, eles grafavam apenas as consoantes. Então, quando a Bíblia foi ser traduzida, foi um outro complicador. Também não existia essa divisão de capítulos e versículos. Essa divisão é bastante nova, ela é datada do século XVIII, da atualidade, depois de Cristo. Então, isso também é uma outra, um outro complicador, porque na verdade foram pessoas já com outra cabeça, com outro entendimento que fizeram essas divisões. Então veja bem quantas coisas, por quantas transformações passou o Velho Testamento. Ele foi escrito numa época, numa linguagem, ele passou por tradução, ele passou por essa inserção das vogais, depois ele passou pela divisão em capítulos e versículos. Só que o que os espíritos nos dizem é que, apesar de tudo isso, existia sempre o acompanhamento de tudo que era feito pelo plano espiritual. Então, quando se diz que a Bíblia é o ensinamento de Deus, sim, é um ensinamento que foi nos trazido pelos espíritos superiores e que eles acompanharam todo esse tempo. Além disso, antes da imprensa, fazia-se várias cópias. Então, os escribas, além de escrever, eles também tinham essa ocupação de fazer as cópias. E às vezes, ao copiar, um risquinho que saísse errado, porque a linguagem deles era diferente da nossa, não eram essas letras. Um risco que saísse errado já poderia ser outra palavra e ter outra interpretação. Então vejam quantos desafios para que o Novo Testamento chegasse até nós.
na atualidade. Uma outra questão que eu gostaria de trazer é lembrar dos ensinamentos dos espíritos, principalmente daquilo que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz. Porque na Gênese mosaica é falado Deus criou. Deus criou o universo, tá? Criou. Mas será que ele criou diretamente? Por quê? Qual a informação que Emmanuel nos traz a respeito do nosso planeta e que aí o procedimento deve ser igual para todos os planetas, lembrando que o universo é composto por vários planetas, são trilhões de planetas, várias galáxias, então é uma imensidão que o nosso cérebro não comporta. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz um ensinamento que muitos de nós já temos consciência disso, que Jesus é o espírito responsável pelo nosso planeta. E quando se fala responsável, Jesus acompanhou a criação da Terra, colaborou, porque o que é trazido por Emmanuel? Que nós somos co-criadores. Os espíritos que são muito evoluídos, eles estão em comunhão indescritível, não dá para descrever. Tal é essa comunhão, tal é essa percepção da vontade de Deus. Então, eles estão em comunhão indescritível com Deus. O que isso quer dizer? Deus pensa e quem torna o pensamento de Deus em algo palpável são os espíritos, estes já bastante elevados, que captam o pensamento de Deus. Então, para a gente ter uma ideia do que vem a ser essa evolução de Jesus, nosso planeta foi criado há 4 bilhões de anos. E quando esse planeta foi criado, Jesus já era um espírito puro. Ele já tinha feito toda a sua evolução em outros planetas que não a Terra. Lembrando que os espíritos nunca param de evoluir, mesmo os espíritos puros, eles vão se tornando cada vez mais evoluídos e cada vez mais próximos de Deus. Se naquela época, 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, imagine a evolução desse espírito na atualidade. É algo maravilhoso. Então, Jesus, ele participa da criação da Terra, ele não está sozinho. Esse gerenciamento do nosso planeta é feito por uma equipe. Então, tudo isso está lá no livro A Caminho da Luz. Uma equipe que acompanha Jesus. E essa criação, ela não vem com um manual de instrução. Cada planeta, ele tem as suas especificidades. Então, vamos recordar. Os espíritos utilizam o fluido cósmico universal para a criação de tudo o que existe no universo. Então, cada coisa é uma modificação do fluido cósmico universal. Então, a Terra, ela tem a sua especificidade, porque ela é uma transformação do fluido cósmico universal com fluidos específicos aqui da Terra. E isso ocorre em cada planeta. Cada planeta que existe no universo, ele
é uma modificação do fluido cósmico universal, então ele passa a ter, com essa modificação, características próprias. Tanto que os espíritos falam que quando um espírito passa a orbitar, né, a pertencer à Terra, o seu perispírito é revestido dos fluidos próprios da Terra, que são diferentes dos fluidos de outros planetas. Então, agora vamos entrar propriamente no que Kardec nos traz. Então, no Novo Testamento, nós encontramos que a Terra foi criada em 6 dias e que Deus descansou no 7º dia. Se nós formos usar a razão, nós vamos entender que é impossível criar um planeta com tudo que lhe pertence, principalmente quando nós pegamos essa ideia e comparamos com os dados que temos através da ciência. Então, deixando claro que quando no Velho Testamento se traz 6 dias, são períodos. Então, foi dividida a criação da Terra em 6 períodos, onde cada período houve um acontecimento. Então, nesse primeiro período, que a gente vai continuar chamando de dia para ser fiel ao Velho Testamento, mas daí vocês já sabem que quando aparece a palavra dia, não é um dia de 24 horas, mas são períodos de vários e vários dias. E aí, logo no primeiro capítulo e primeiro item, fala: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí já começa uma ideia bastante sui generis. Por quê? Nesse período não se fala da criação do sol, não se fala da criação do dia e da noite. Então, como se fala nessa divisão, né? E aí traz: a terra era uniforme e toda nua, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Também não se tratou da criação da água, inclusive vai se falar em outro dia da criação da água. Então, essa água que aparece aqui no primeiro dia não é uma água material, é uma água metafísica. E que também, quando se fala o Espírito de Deus, está se falando o quê? Dos espíritos que já são puros e que estão trabalhando, fazendo com que a ideia, o pensamento de Deus seja materializado. E nesse primeiro dia, então, foi feita a luz. E uma coisa que é bastante interessante, que nos 6 dias de criação sempre vai aparecer um crivo, né? Que aqui no subitem 4 aparece: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, eles fazem um teste. Como eu havia dito, na criação, quando os prepostos de Deus começam a materializar a ideia, o pensamento de Deus, é tudo. Eles vão treinando, eles vão fazendo e testando se aquilo era bom ou não era bom.
tanto isso é realidade que nós vimos que vários animais sofreram processo de extinção, várias raças humanas sofreram processo de extinção. Por quê? Havia um teste, né? Havia a criação, aquela criação era testada e ia se aprimorando. Então, tudo o que foi criado durante esses 4 bilhões de anos foi passado, foi evoluindo. Então, na medida em que evoluía, que melhorava até as condições de vida do planeta, essa criação ela passava também por modificações, por uma evolução e havia extinção. Então, cada coisa que foi criada foi passada, foi feita uma avaliação, e quando os espíritos viam que aquilo que havia sido criado era compatível com o ambiente que existia naquele momento da Terra, via que era bom e aquilo era dado prosseguimento, esse trabalho, essa criação prosseguia. E aí vem o segundo dia, onde existe a separação das águas. Deus separa as águas de cima das águas de baixo, e aí é formado o mar, as nuvens, de onde provém a chuva, e Deus dá então o nome de céu e para a parte de cima, e começa então, aí é nesse dia que começa a marcação da tarde e da manhã. No terceiro dia, Deus reúne as águas em um lugar, então aí já começa a aparecer a parte da terra. E com esse advento da separação e da aparição da parte terrestre, já existe condições para a criação das plantas. E lembrando que sempre, a cada dia, no final de cada dia, existe a avaliação da obra. Então, prestem atenção sempre no finalzinho. Avaliação. Se aquilo era bom, se estava funcionando bem. E lembrando também que vocês viram em capítulos anteriores essa criação do ponto de vista científico. Então, aqui nós estamos tratando apenas da linguagem simbólica bíblica. E lembrando do que falamos no início do capítulo, que Emmanuel traz a contribuição lá no livro A Caminho da Luz, também mencionando a participação dos espíritos de uma ordem muito elevada na criação do nosso planeta, e tudo isso sob a coordenação de Jesus. E aí, no quarto dia, Deus cria os corpos de luz, para que seja separado o dia da noite. Então, olha que interessante, apenas no quarto dia que começa a marcação entre dia e noite. No quinto dia, já tinha todas as condições para que houvesse a criação então dos animais.
E aí Deus cria primeiro os animais que vivem nas águas, né? Os peixes, os anfíbios, posteriormente, e depois é criado as aves. E é interessante também que, junto com essa criação, vem a ordem de Deus de crescei e multiplicai-vos. Então, não só nós, seres humanos, temos essa incumbência, né, de povoar a terra, de multiplicar e de dar continuidade à criação, mas também os animais. E só no sexto dia que Deus então cria os mamíferos, né, os animais que habitam a terra, e posteriormente, por último, é criado o homem. Nessa gravura aparece um homem e uma mulher bastante parecidos com o que somos hoje, mas lembrando que os primeiros homens eram hominídeos, eram muito parecidos com os animais, tinham corpos peludos, não, não tinham uma inteligência desenvolvida, e isso foi modificando com o tempo. Os espíritos foram trabalhando nos corpos, nas plantas, mas nos corpos principalmente, tanto dos animais como dos seres humanos, e foi feita a modificação. Se pegarmos na linha do tempo da história, vemos uma mudança bastante expressiva dos corpos. E isso faz com que projetemos, né, para o futuro ainda uma modificação maior. E Kardec mesmo nos aponta em uma das questões do Livro dos Espíritos que o homem não consegue compreender Deus porque lhes falta um atributo. Então, provavelmente, junto com essa modificação dos corpos, este atributo também será adquirido. Alguns dizem que esse sexto sentido seria a intuição, e com isso também sabemos que os corpos vão ficando cada vez mais sutis. Kardec também traz na Revista Espíritas alguns artigos onde ele fala que com a evolução dos corpos e essa maior sutilidade, que as doenças vão deixar de existir. Então existe um trabalho muito árduo do plano espiritual superior, esses espíritos magníficos que são responsáveis pela continuidade da vida no nosso planeta e que vai trabalhando nesse progresso, no progresso em todos os sentidos. Hoje nós observamos um avanço no progresso tecnológico, mas o progresso nós sabemos que se dá nas nossas bases morais, e com a evolução moral também haverá uma sutileza maior dos nossos corpos e um estilo de vida diferente. Inclusive, se fala numa mudança de alimentação no futuro. E então vem continuando, né? Aqui eu acabei dividindo em duas partes, porque aqui também aparece a frase crescei e multiplicai-vos, no versículo 28,
para todos os tipos de animais, inclusive para nós. E então, essa última avaliação do sexto dia, né? Deus viu todas as coisas que fizera e que elas estavam muito boas. E aí, a diferença dessa avaliação é que a cada dia foi feita a avaliação daquela criação, e no final, então, se faz a avaliação do conjunto. E esses espíritos percebem que eles estavam no caminho certo. E aí vem o sétimo dia, que nós escutamos sempre falar a questão do descanso, né? O céu e a terra foram, pois, assim, acabados, com todos os seus ornamentos. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e repousou neste sétimo dia, depois de ter acabado todas as suas obras. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. E aí nós trazemos a contribuição espírita, né, dos espíritos, onde nós sabemos que Deus cria incessantemente. Então, Deus sempre criou e sempre criará. Daí essa quantidade imensa de planetas, seres humanos, né, humanos não na mesma constituição física nossa, mas seres em outros planetas com as características mais propícias à vida, de conformidade com cada planeta. E então Deus nunca cessará de criar. Então, por que que é dito que nesse sétimo dia Deus cessou? Para dar ênfase à necessidade do descanso, que inclusive consta no Livro dos Espíritos, na lei do trabalho, essa necessidade do descanso. Nós, enquanto seres ainda bastante pesados, nós temos essa necessidade que se contrapõe entre a noite e o dia, né? O trabalho e o repouso, mas nós temos também essa necessidade do descanso, de fazer coisas, tarefas, hobbies, ter hobbies, fazer coisas que propiciam esse descanso mental. E segundo os judeus, eles respeitam muito esse sétimo dia, e é um dia dedicado a Deus. Os judeus, eles dividem o dia diferente da gente, ele começa a contar a partir das 6 horas da tarde. Então, a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado, para eles é considerado o sétimo dia, que eles falam que é o Shabá. E nesse dia ninguém trabalha, é um dia destinado à adoração, é um dia separado, onde eles passam o dia adorando a Deus. Então, em orações, em vibrações, um dia destinado à divindade. Na nossa cultura não existe esse dia destinado à divindade, inclusive nós nem temos, né, um dia específico. Nós espíritas, nós temos momentos, né, que é a nossa ida na casa espírita, assistir palestra ou fazer algum trabalho dentro da casa espírita,
o Evangelho no Lar, que são momentos que nós destinamos à espiritualidade. E é isso que é importante. E é isso que a Bíblia nos diz, que nós devemos separar ou um dia ou momentos de dias destinados à espiritualidade. E Kardec, então, termina esse subitem falando sobre a reprodução dos espíritos, dos corpos, deixando claro que corpos reproduzem corpos, espíritos não reproduzem espíritos, espíritos são criação de Deus. E nós temos então no capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, é a partir desse sopro de Deus que o homem se torna com vida. E o que nós espíritas entendemos que é esse sopro? Então, nós vimos que a matéria ela é criada do fluido cósmico universal, só que o homem tem algo a mais que anima a matéria. E esse fluido é o fluido vital, que é simbolizado na Bíblia por esse sopro. Então, nós, seres humanos, temos vida porque temos esse fluido vital. Assim como os animais também, né? Os animais também possuem vida, também possuem esse fluido vital. E que ele tem uma quantidade em nosso organismo e que quando ele se extingue, advém o desencarne. Espero que tenha sido esclarecedora essa aula, que tenha sido desmistificado um pouco dessa linguagem bíblica e que vocês tenham o interesse de continuar os estudos a respeito disso. Muita paz a todos.